Olá, Kiko do Tensionando. Se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque quanto mais pessoas inscritas no canal, mais o YouTube entende que esse é um assunto relevante. Que nós estamos levando ajuda, estamos levando conhecimento para as pessoas e aí ele espalha a sementinha para mais pessoas. Vamos falar sobre ego. E para falar sobre ego, a gente vai criar uma imagem do ego para ficar mais fácil da gente desenrolar o assunto. Então, este é o ego. Quando você nasce, você não tem um ego. Você é um ser puro, natural e não é influenciado pelas coisas do mundo. O ego, ele vai crescendo, se desenvolvendo no decorrer do tempo da sua vida. O ego nada mais é do que um roteiro. De acordo com Freud, existem 3 tipos de consciência: o id, o ego e o superego. Eu vou tomar a liberdade e eu vou ler a denominação científica do que é o ego. O ego é a instância da mente humana que corresponde ao princípio da realidade e tem como função manter o equilíbrio mental. Só que sem querer ofender, o ego ferra com o seu eu. O ego nada mais é do que um roteiro que você mesmo criou durante sua vida e continua alimentando ele dia após dia com o mesmo alimento. Isso vai de encontro às famosas crenças limitantes. Mas esse é assunto para outro vídeo. Mas Kiko, que lance é esse do meu ego ser o meu roteiro? Exemplo, quando você tinha 6 anos de idade, você chegou pro seu pai e falou assim: Papai, eu quero um iPhone 11. E aí seu pai falou para você assim: Filho, meu dinheiro não cai do céu. Aos 14 anos, você estava na sua escola e você ia apresentar um trabalho na frente da classe e a sua professora disse: Zezinho, você não serve para falar em público. E assim, cada experiência positiva ou negativa vão preenchendo, vão montando o seu roteiro. E o seu roteiro de vida é o seu ego. O ego é aquela vozinha que fica conversando com você. Sabe quando você está andando na rua e você vê uma pessoa falando sozinha? Ou você está no hospital e você vê aquela pessoa conversando sozinha num estado de loucura? Se você parar para pensar, grande parte do tempo do seu dia, da sua vida, você está conversando com você mesmo. Em voz baixa ou mentalmente. Mas você não está conversando com você mesmo. O seu eu consciente está conversando com quem? Com o ego. Com o seu roteiro de vida. Sabe quando você está ali passando roupa e você está falando sozinho com você mesmo, você está fazendo faxina, você está falando sozinho com você mesmo, quando você está caminhando, correndo, fazendo exercício, você está falando com você mesmo, ou quando você está conversando com alguém pessoalmente, mas a sua cabeça está em outro lugar conversando com você. Isto é o ego. Mas aqui vai uma dica. O ego, ele nunca está no tempo presente. Pensa comigo, quantas vezes por dia você se pega conversando com você mesmo? Quantas vezes você vai dormir pensando em várias coisas? Só que tudo que você está pensando nunca está no presente. Ou você está pensando em alguma coisa do passado, ou você está pensando e conversando alguma coisa no futuro. Pensa comigo, você realmente está presente assistindo esse vídeo? Você realmente está presente 100% do tempo do seu dia a dia? Como o seu ego ele tem função de manter o equilíbrio mental, ele fica indo para o passado, indo para o futuro, ele fica nesse vai e vem. Porque estar no presente, 100% no presente, é desconfortável para o cérebro. Então a função do ego é levar você para um lugar confortável, um lugar que ele já conhece. Quando ele te leva ao passado, ele já conhece todo o roteiro. E como ele conhece o roteiro, quando ele te leva para o futuro, ele sabe que esse roteiro do futuro, que ainda não existe, ele é baseado no roteiro que você vive até hoje. Viver novas emoções, viver novas sensações, conhecer coisas novas, conhecer sabores novos, realizar novos feitos não é confortável para o cérebro. Só que cada vez que o ego te leva ao passado, você tem sentimentos ruins. Você tem angústia, arrependimentos, raiva, tristeza e tudo isso leva à depressão. E em contrapartida, quando o ego te leva para o futuro, você tem insegurança, você tem estresse, você tem medo e você cria ansiedade. Então, independente do passado ou do futuro, infelizmente o ego foge. Um dos grandes problemas do ego é que ele é insaciável. Vou te dar um exemplo. Se hoje fosse possível você alcançar o seu sonho mais desejado, o que ia acontecer? Em poucos dias, em poucas horas, em poucos meses, em poucos instantes, o ego ele ia começar a criar problemas desse sonho que você acabou de realizar, dessa conquista que você acabou de ter, porque ele é insaciável. Por isso que o ego, ele sempre trabalha fora do presente. Sempre irá dizer para você que a sua felicidade só existirá no tempo futuro. Exemplo, quando tiver tal carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa de tal jeito, eu vou ser feliz. Quando eu for casado, eu vou ser feliz. Quando tiver filhos, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo.
Quando eu me formar, eu vou ser uma pessoa feliz. Quando eu for para um emprego melhor, eu serei uma pessoa feliz. O ego é isso. O ego não te deixa viver no presente. Não te deixa estar vivenciando o seu agora. O ego ele vai sempre te fazer viver em julgamento. Sempre julgando uma situação ou julgando alguém. Vou te dar um exemplo, tá? Vamos dizer que você encontre o maior ídolo da sua vida. E vamos dizer que você encontra uma pessoa qualquer dentro do elevador do seu prédio. Você acha que você vai cumprimentar essas duas pessoas do mesmo jeito? Não. Sabe o que é isso? É o seu ego. O ego ele tem a necessidade de estar julgando o tempo todo. O ego diz que você tem que ser superior ou inferior a alguém ou a alguma situação. Quando você fala da roupa de alguém na rua, quando você fala de um carro que passou, quando você fala de um comentário que alguém fez, tudo isso é o ego. Entenda, o ego sempre vai querer ganhar uma discussão. E o que acontece no final das contas? Você discute por um motivo, fica discutindo ali, emoções aparecem, sensações aparecem, aí alguma das pessoas desiste da discussão porque sabe que não vai mais para frente aquilo lá, ninguém ganha e todo mundo fica triste. Só que entenda o seguinte, felicidade e tristeza não é o que o ego quer. O ego quer competir. As pessoas acham que são a própria mente, mas não são. Nós somos um conjunto de instâncias que trabalham dentro da nossa mente. Quando você acha que você é seu ego, por que você acha isso? Porque você se identifica com o seu roteiro. Até porque esse roteiro foi constituído de várias coisas que aconteceram na sua vida, positivamente ou negativamente. Então é confortável para você sempre chorar pelas coisas que você acha que fez errado, sempre chorar pelas coisas que você tomou uma decisão que não foi a melhor, que é muito mais fácil para você sonhar com coisas lá na frente que vão ser melhores, baseadas nas coisas do passado, mas essa não é a verdade. Você, na verdade, você é o seu eu consciente e não o seu ego. Mas Kiko, como é que eu mato o ego? Não, você não mata o ego. Para você conseguir ser mais presente, para você conseguir alcançar o seu eu consciente, você tem que passar por fases. Então vamos lá. As fases para você alcançar o autoconhecimento são muitas, mas normalmente todos os livros e pesquisas especializados nesse assunto separam 3 principais fases. Fase número 1 é a fase do entendedor. Você precisa entender que dentre as instâncias que existem no seu cérebro, na sua consciência, você tem o ego e você tem o seu eu consciente. São 2 coisas diferentes. E para saber quem que é o ego, é fácil. A hora que você se vê conversando com você mesmo, mentalmente, sobre coisas do passado ou sonhos do futuro, este é o seu ego. A segunda fase é a do observador. Você chega nessa fase quando você consegue se desprender da conversa interna e olhar ela de fora. Quando você começa a ter uma conversa interna com você, vou dar um exemplo, tá? Nossa, há 15 anos atrás eu deveria ter virado aquela rua, em vez de ter virado a outra, eu não teria batido o carro. Quando você consegue perceber de fora essa conversa, você se tornou um observador, que já é um grande passo. É você conseguir observar sempre o que é parte do seu roteiro, o que é o ego conversando com você e o que é você estar presente, de fato, nos momentos da sua vida. Quando você começa a perceber que em determinada situação você está julgando alguém, quando você começa a perceber que em determinada situação você está criticando alguém, que você está se sentindo superior a uma pessoa, ou em alguns casos inferior, se você conseguir visualizar isso, quer dizer que você já é um observador. Você já consegue entender quando o ego está atuando com você e quando é realmente o seu eu consciente que está falando. E a terceira fase é a fase do consciente. Você teve que passar a ser de ser um entendedor para ser um observador, para poder aí sim se tornar uma pessoa consciente. Você se torna uma pessoa consciente quando você consegue estar 100% presente no momento da sua vida. É quando você passa por uma situação ruim, você absorve o sentimento ruim, você entende o porquê daquele sentimento e você libera o sentimento ruim. Como já dizia Frozen, Let it go, let it go. Nessa fase, você já não se importa mais com o que as pessoas falam de você, o que as pessoas pensam de você. Você não se importa mais em falar o que você pensa das pessoas, porque você não julga mais. Você é apenas o eu.
Vou te dar um exemplo bem esdrúxulo, tá? Vamos dizer que eu te chame de ignorante em aramaico, ou em russo, ou em coreano. O que vai acontecer quando você ouvir essa palavra num desses 3 idiomas? Caso você não conheça eles, tá? Nada. Nothing. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Por quê? Porque no seu roteiro de vida, como você não sabe russo, não sabe coreano, não sabe aramaico, o seu ego não tem referência para criar um sentimento em cima de uma expressão que você não sabe o que quer dizer. Em contrapartida, se eu te chamar de ignorante, de apedeuta, de moleque em português, você vai ficar muito triste, vai ficar muito puto, vai ficar com mimimi. Mas só porque o seu roteiro de vida sabe o que quer dizer essa palavra. Então, quanto mais rápido você conseguir se livrar do seu roteiro, do seu ego, mais a vida vai se tornar leve. Um dos grandes aprendizados que você tem quando você faz o caminho de Compostela é que você percebe no decorrer do trajeto que quanto mais leve for a sua mochila, mais longe você chegará com menos esforço. Entenda esse esforço como sofrimento. E nesta fase de consciente, de estar consciente, mais consciente com você mesmo, você vai perceber que você vai começar a aumentar o seu número de questões, os porquês. Você vai começar a questionar muito mais tudo que acontece na sua vida. E é nessa hora que você começa a se questionar: nossa, isso que eu estou pensando agora é o meu ego falando ou é uma situação real? É nessa hora que você começa a pensar assim: Pô, há 10 anos atrás eu deveria ter investido naquelas ações da Magalu e não fiz. Você vai perceber que isso é seu ego. Até porque já não faz mais diferença nenhuma, já foi, já era, let it go, let it go. Quando você fica mais consciente, quando o seu eu consciente aflora, você para de se lamentar, de se amargurar, de se torturar por decisões erradas do passado, por situações ruins do passado. Porque, como eu já falei, passado, já passou. O que você pode fazer é aprender com essas experiências e tentar não cometer os mesmos erros de novo. Mas você não fica mais se torturando por causa disso. Porque se você está presente, o seu passado ele é só referência. O seu passado não define o seu futuro. E em contrapartida, quanto mais presente você está, menos você fica ansioso pelo futuro. Menos você joga a culpa de tudo que vai acontecer na sua vida no futuro. Você não vai ficar ansioso esperando que você só vai ser feliz quando tiver tal coisa. Você só vai ser feliz quando for tal coisa. Por quê? Você estando presente, você vai simplesmente viver o presente, o momento. O seu futuro, ele vai acontecendo gradativamente sem você perceber. Não estou falando que você não tem que ter metas e objetivos. Isso é planejamento. Mas você pode ter metas e objetivos e viver o seu dia, a cada momento. Estar presente em cada momento. Então, matar o ego não é fácil. Eu acho até que é impossível você matar o ego. Até porque ele está dentro da sua cabeça. Né? Você teria que morrer para fazer isso. Ou fazer uma lobotomia. Mas é possível você diminuir muito essa conversa com o seu ego, com essas vozinhas internas, e se tornar uma pessoa muito mais presente e mais consciente na sua vida. Quando eu falo isso, é realmente estar consciente. É realmente estar consciente quando você está tomando seu café. Realmente você saborear o seu café da manhã com a sua esposa, sozinho. É realmente você tomar um banho, você estar presente no banho, sentir a água cair. É você estar presente quando você está fazendo um exercício, quando você está caminhando pela rua, lá com o seu fone de ouvido, fazendo exercício. É você estar presente ali, vendo as coisas acontecendo, julgando menos, mas vivendo mais o seu presente. Para que isso aconteça, é simples. É só você estar presente. Quando eu falo simples, eu não falo que é fácil. Estar presente é entender a real oportunidade que você está tendo de estar vivo. Quando você está presente, você não fica naquela busca incansável, infinita de ser feliz. Porque você já é feliz. Você para de ouvir o ego falando que para você ser feliz, determinadas coisas têm que acontecer. Não, você já pode ser feliz e depois as coisas acontecem. Já parou para pensar, agora mesmo, nesse momento, o quanto você está presente com você mesmo? Se você é pai, você já parou para pensar o quanto você é presente na vida dos seus filhos? O quanto é muito mais fácil você dar um tablet ou dar um celular para ele e deixar ele no cantinho dele lá para ele deixar você em paz um pouco, para você poder descansar da vida? Você já parou para pensar o quanto a ausência, o quanto a não presença dos seus pais
influenciam no modo que você é um pai hoje? Quando eu falo pai, tem que ser pai e mãe, tá? Você já parou para pensar o quanto você repete as mesmas coisas que foram feitas com você? Já parou para pensar que isso é cíclico? Você já parou para perceber que você pode estar preso nesse ciclo vicioso? Sempre fazendo a mesma coisa? Você parou para perceber que você está sempre conversando com as mesmas vozezinhas, ouvindo sempre o mesmo roteiro? Você parou para pensar há quanto tempo você não vive o seu presente totalmente? Eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu andei lendo algumas pesquisas, alguns documentários, e toda essa parte de estudo sobre o cérebro, sobre o ego, o superego, o seu ID, eles têm muito a ver com outro tipo de segmento que fala sobre crenças limitantes, fala sobre o porquê você não consegue avançar em alguma coisa, porque você é fechado, porque você tem sucessos em algumas áreas e não tem em outras. E olhando tudo isso, batendo no liquidificador, eu percebi que tudo é conectado. Então a ideia foi essa, foi passar um pouco para você do que é esse monstrinho chamado ego, o quanto ele influencia na sua vida, o quanto ele influencia na sua ansiedade, o quanto ele influencia na sua depressão. E não vai ser fácil matar ele, eu acho que ele não morre, mas você consegue viver amistosamente com ele e fazendo que dia após dia ele fique cada vez menor e mais fraco. E você, o seu eu, fica cada vez mais forte e maior. Porque a vida não é fácil. Já dizia aquele grande filósofo que se a vida fosse fácil, não chamaria vida. Então é isso, pessoal, essa é a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião, escreve nos comentários aí, vamos debater, vamos conversar de forma sadia. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixe seus comentários, me mande dicas de vídeo, me mande dicas de assuntos que vocês querem ouvir. Como você já sabe, o Tensionando é um canal de gestão financeira, educação financeira, gestão pessoal e gestão de empresas e profissionais. Simbora! Tchau!